Estima-se que 1 a cada 10 mil pessoas vai desenvolver leucemia em algum momento da vida. Nos Estados Unidos, essas doenças representam 3% do total de neoplasias encontradas. E aqui no Brasil, elas estão na 9ª posição do ranking geral de neoplasias, excluídos os tumores de pele não melanoma. Existem vários tipos de leucemias e elas são divididas em 2 grandes grupos, as agudas e as crônicas. Os principais subtipos encontrados são esses aqui, ó. A leucemia linfocítica crônica é o predominante, respondendo por quase metade dos casos. Em segundo lugar, vem a leucemia mieloide aguda, que é a forma mais comum de leucemia aguda no paciente adulto. A leucemia linfocítica aguda é a principal forma de leucemia em crianças e, na realidade, representa o principal câncer da faixa etária pediátrica. Tricoleucemia, como vocês podem ver, é uma leucemia bem mais rara, mas a gente vai falar sobre ela porque ela possui importantes particularidades que costumam ser objeto de questão de prova. Então, a pergunta que cabe responder agora é o que caracteriza uma leucemia aguda, né? Qual é o grande marco fisiopatológico das leucemias agudas. Eu vou usar aqui como exemplo, no esqueminha da hematopoese, o caso das leucemias mieloides, que vai ser o primeiro grupo que a gente vai abordar. O que caracteriza uma leucemia aguda é isso aqui, ó. É um bloqueio na maturação, ok? A gente tem progenitores, a gente tem a stem cell, que é a célula totipotente, que se divide em progenitores multilinhagem, já com algum grau de comprometimento com a linhagem linfóide ou mieloide, que posteriormente se dividem nos progenitores de linhagem única, os quais vão dar origem necessariamente a um determinado tipo celular, uma célula madura das células sanguíneas. As leucemias agudas, gente, elas geralmente incidem nas células progenitoras, e essas células não conseguem seguir adiante no processo de amadurecimento, elas não conseguem se diferenciar na célula madura. É diferente de uma leucemia crônica, onde existe a diferenciação terminal. Na leucemia crônica, a mutação que gera o câncer ou acontece na célula já madura ou acontece numa célula progenitora que, apesar da mutação, consegue se diferenciar. Ok? Então, esse é o grande marco das leucemias agudas. E de onde vem esse bloqueio de maturação? Qual é a gênese? O que causa o bloqueio de maturação? Como acontece com todos os cânceres, isso é devido a uma mutação genética. E no caso das leucemias agudas, é interessante ressaltar que, em geral, o tipo de mutação que aparece está relacionado a alterações citogenéticas. O que quer dizer esse termo? Alterações citogenéticas são alterações observadas no exame de citogenética, o exame do cariótipo, quando a gente pega uma célula, logo antes dela realizar a mitose, dela se proliferar, quando ela compacta o seu material genético na forma de cromossomos, ok? E a gente analisa a morfologia desses cromossomos. Então, as alterações citogenéticas são, na verdade, alterações cromossomiais, detectáveis pelo exame microscópico. Você vai ver deleções, translocações, ganhos ou perdas cromossomiais. Existem pessoas especializadas nesse tipo de análise, em que, após preparar a célula, ele consegue dizer para você se alguma dessas alterações citogenéticas aconteceu na célula daquele câncer. Então, na maioria das vezes, nas leucemias agudas, tanto linfóides quanto mieloides, a gente encontra alterações citogenéticas. E essas alterações citogenéticas, esses rearranjos morfológicos cromossomiais, geralmente vão resultar na ativação de proto-oncogenes, ok? Proto-oncogenes são genes que, quando ativados, ou seja, quando transformados em oncogenes ativos, produzem moléculas que resultam na proliferação descontrolada da célula. De um modo geral, os proto-oncogenes se localizam em regiões inativas do DNA, mas quando acontecem essas alterações citogenéticas, quando tem uma deleção, uma translocação, um ganho ou uma perda cromossomial, uma inversão, você pega um proto-oncogene que estava silencioso numa região inativa do DNA e, por diferentes mecanismos, ativa aquele gene. Ele passa a ser transcrito e isso resulta em bloqueio de maturação e em proliferação descontrolada.
Então, as mutações genéticas características das leucemias agudas são as alterações citogenéticas, ok? Detectáveis pelo exame de citogenética, o exame do cariótipo. Existem vários fatores de risco para as leucemias agudas, né? Condições que, na realidade, têm papel etiopatogênico nessas doenças. O mais clássico de todos é a exposição à radiação ionizante. Um grande exemplo é que, após a Segunda Guerra Mundial, lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, locais onde explodiram bombas atômicas, a incidência de leucemias agudas aumentou sobremaneira nos anos subsequentes, né? Então, a radiação ionizante, ao promover rearranjos no DNA, quebra de cadeia de DNA com facilitação de translocação, inversão, deleção, com alterações citogenéticas, aumenta a incidência de leucemias agudas, tanto linfóides quanto mieloides. A quimioterapia, né, especificamente alguns quimioterápicos, também podem desencadear alterações citogenéticas que vão resultar em leucemias agudas, né? E é interessante destacar aqui que quando o paciente desenvolve uma leucemia aguda após exposição a determinados quimioterápicos, a gente chama isso de leucemia aguda secundária, ok? As leucemias agudas secundárias são aquelas associadas à exposição prévia a quimioterápicos ou à existência prévia de uma doença hematopoética. É diferente da leucemia aguda primária, onde o paciente não tem nenhum desses fatores. Ele não tem história prévia de quimioterapia, nem de uma doença hematológica prévia. É importante diferenciar entre essas duas categorias, porque as leucemias secundárias, elas têm pior prognóstico, pois, de um modo geral, elas são mais resistentes ao tratamento e daí apresentam uma menor chance de cura. Os agentes quimioterápicos mais associados ao processo leucemogênico são os agentes alquilantes, como o busulfan, por exemplo, e os agentes inibidores da topoisomerase, como o etoposídeo, que é muito utilizado na prática oncológica, né? E existem ainda algumas diferenças dentro desse grupo, que os agentes alquilantes, em geral, causam uma síndrome mielodisplásica, uma doença hematopoética prévia, né? E essa síndrome mielodisplásica evolui progressivamente ao longo de alguns anos para a leucemização, né? Em geral, 4 a 6 anos depois, o paciente faz uma crise blástica, uma crise de leucemia mieloide aguda, né? O tipo de leucemia aguda que aparece na quimioterapia é, em geral, a leucemia mieloide. Já no caso dos inibidores da topoisomerase, o paciente faz a leucemia sem uma síndrome mielodisplásica prévia, ok? Então, falamos que quando o paciente tem exposição à quimioterapia, a leucemia é secundária, essa leucemia tem pior prognóstico porque é mais resistente ao tratamento. Em geral, uma leucemia mieloide, ok? A gente vai entender isso mais adiante. E os agentes associados são os alquilantes e inibidores de topoisomerase, ok? Algumas infecções virais também já foram associadas ao aumento no risco de leucemogênese, né? Por exemplo, a infecção pelo HTLV1, que é o vírus linfotrópico T humano. Esse vírus ele tem tropismo pelos linfócitos T e pode exercer um efeito transformador nessas células ao modificar o seu DNA, ou seja, ao causar alterações citogenéticas. E doenças que naturalmente se associam a alterações citogenéticas, como as cromossomopatias, né, a síndrome de Down é o grande exemplo, a trissomia do 21, ok? Também tem risco aumentado de leucemia. Então, a gente ressalta aqui um detalhe que parece bobagem, mas pode ser questão de prova. O paciente com síndrome de Down, ele pode fazer tanto leucemia mieloide aguda, LMA, quanto linfóide aguda, LLA. Isso depende da faixa etária, ok? Na trissomia do 21, a LMA incide mais comumente antes dos 3 anos de vida e a LLA após os 3 anos. Outro detalhe é que a gente vai entender logo mais também, a LMA que aparece no portador de Down com menos de 3 anos é a LMA M7, ou megacariocítica, um tipo incomum de leucemia mieloide aguda, okay? Então, na síndrome de Down, existe uma importante exceção à regra, que é a incidência aumentada de LMA-M7, né? O risco desses doentes fazerem leucemia em comparação com a população normal chega a ser 20 vezes maior, ok? E 1% dos portadores de síndrome de Down vai fazer leucemia em algum momento da vida. Aqui eu botei
um exemplo de exame do cariótipo, né, de um paciente com síndrome de Down para você fixar bem e entender de uma vez por todas isso, né? No exame do cariótipo, a gente analisa a morfologia dos cromossomos. Tá? O cromossomo ele é composto por 2 cromátides e um centrômero. A organização dos cromossomos se refere ao tamanho deles. Então, a gente numera os cromossomos em ordem decrescente de tamanho. O maior cromossomo que existe é o cromossomo 1 e o menor é o 22. A gente tem 23 pares de cromossomos, ok? 46 cromossomos, sendo que 22 são autossomos, todo mundo tem, e um desses pares são de cromossomos sexuais, né? Tem diferente no homem e na mulher. Eu destaquei aqui a trissomia do 21 para você perceber que existem 3 cromossomos. É uma importante alteração citogenética. Então, é esse tipo de coisa, né, que favorece o surgimento de leucemia. São alterações cromossomiais que vão resultar na expressão de proto-oncogenes, né, que, portanto, se tornam oncogenes ativos. Ok? Como que evolui uma leucemia? Né? Onde é que ela aparece inicialmente? De um modo geral, ela aparece nas células precursoras hematopoéticas, como a gente viu. Né? São células que têm um bloqueio de maturação, são células jovens, chamadas de blastos. Né? Então, surgiu um blasto leucêmico dentro da medula óssea, ele começou a se proliferar descontroladamente. Qual vai ser a consequência imediata disso? Ele vai ocupar a medula óssea do paciente. Né? Então, ele vai ocupar o espaço que deveria ser ocupado pelos precursores hematopoéticos saudáveis. Ele vai expulsar esses precursores hematopoéticos, o que vai resultar numa pancitopenia. Né? A capacidade do paciente em produzir células sanguíneas vai estar reduzida, porque a sua medula óssea vai estar infiltrada pelos blastos. Ok? Chega um momento que esses blastos começam a circular no sangue periférico. Né? Isso pode levar a uma leucocitose por blastos. Você vai encontrar blastos no esfregaço de sangue periférico do paciente. Você vai fazer um hemograma, ele vai ter lá uma leucocitose à custa desses blastos. Então, o paciente ele vai ter inicialmente uma pancitopenia, uma diminuição das 3 linhagens hematológicas, anemia, plaquetopenia e leucopenia, ok? E depois ele fica com uma bicitopenia, porque ele continua com anemia e plaquetopenia, mas os blastos leucêmicos começam a circular, causando leucocitose. Essa leucocitose pode chegar a ser extrema, né? Pode ser uma hiperleucocitose, com mais de 50 mil, 100 mil blastos na circulação. E esses blastos, quando em grande quantidade no sangue periférico, começam a infiltrar múltiplos órgãos e tecidos. Né? Inicialmente, os órgãos do sistema retículo endotelial, causando hepatosplenomegalia. Né? Eles podem infiltrar órgãos linfóides, como os gânglios linfáticos, causando poliadenomegalia. E infiltrar a pele, coração, sistema nervoso central, testículo, podem infiltrar qualquer órgão e tecido do corpo. Okay? Isso é comum a todas as leucemias agudas. Né? Blastos surgem na medula óssea e começam a infiltrar múltiplos órgãos e tecidos. Existem algumas diferenças na predileção dos tecidos que vão ser infiltrados nos blastos, pelos blastos mieloides e pelos blastos linfóides. A gente vai ver isso quando estudar cada um dos tipos de leucemia aguda especificamente. Okay?